O prometido é devido. Lembra-se que eu tinha dito que esta semana íamos começar uma rubrica nova. E essa rubrica nova chama-se Pontapé de Canto. Já adivinhou? Nós vamos estar aqui a falar de futebol. António, se quiseres partilhar aí já o programa. É o que eu estou a fazer. À vontade. É o que eu estou a fazer. Isto é, como já percebeu, isto é uma parceria entre duas páginas, a do António Tadeia e a minha personalizada na cor do dinheiro. Ora, o que é que nós vamos fazer aqui todas as semanas? Olha, vamos começar porque não vamos fazer. Não vamos falar de arbitragens, não vamos falar de penaltis não marcados, de cartões vermelhos não mostrados e, sobretudo, não vamos falar de e-mails. Vamos falar de futebol e apenas de futebol. Aquilo que se passa dentro das quatro linhas e que tem a ver apenas com a escolha das equipas, modelo de jogo, opções dos achados dos clubes e também, quando for caso disso, as contas dos clubes. Aliás, as contas dos clubes, como sabe, este senhor aqui vai, com frequência à RTP1, falar de futebol. Eu já tive a minha dose também na RTP1 a falar e na RTP3 a falar de contas de futebol. E, portanto, quando for a ocasião disso, também haveremos de falar das contas de futebol. Eu vou começar aqui a perguntar ao António. António, qual é o balanço que faz da última jornada? Olha, a partilha já está a ser feita. Portanto, na página do bancada.pt. Está na página do bancada.pt e está também na página da Cor do Dinheiro. E daqui para a frente, todas as terças-feiras às 18 horas, a menos que haja necessidade de mudar o dia e a hora. E às vezes pode acontecer, Liga dos Campeões, pode estar a acompanhar equipas lá fora, não é? E, portanto, quando for assim, a gente dará conta da alteração do horário e também de dia. Mas, para já, vamos estar aqui mesmo às terças-feiras, a partir das 18 horas, durante 30 minutos. Sendo que a gente parte também, exatamente como no futebol, fazemos um intervalo de 30 segundos e depois voltamos com a segunda parte. Bom, mas dizia eu, qual é o balanço que faz da última jornada? Olha, é uma jornada que deixa o país todo satisfeito, não é? Geralmente, quando os três grandes ganham, não é? Fica toda a gente São menos insultos na tua página, há menos insultos, há menos críticas à arbitragem, embora a tensão que já está um bocado inerente àquilo que é o futebol em Portugal neste momento já faça com que as pessoas já não se satisfaçam com ganhar os seus jogos. Os outros têm que perder também. Sim. E isso tem um bocado a ver com aquilo que é uma rivalidade que passou os níveis do saudável. Eu sou e sempre fui a favor da rivalidade. Sempre achei uma idiotice que não se pudesse, por exemplo, rir na cara do adversário, que não se pudesse mandar umas larachas. Eu acho que isso é salutar, é isso é que faz nós quando somos miúdos e gostamos de futebol e queremos, não é? Aquilo que nós gostamos é de ganhar para poder dizer aos outros: eu ganhei, tu perdeste, não é? Agora, há coisas que depois passam um bocadinho os limites. Eu acho que é nesse e nos últimos anos isto acentuou-se, particularmente esta época. Tem-se acentuado muito. Mas isso era uma conversa que nos levava longe e levava-nos para fora do campo de jogo. Perguntaste-me sobre a jornada. A jornada... Deixa-me simplificar-te a vida. Porto e Sporting estão imparáveis? Eu não acho que não há equipas imparáveis. Percebes? Eu acho que neste momento o Porto está mais forte do que os rivais. Acho que o Sporting está mais forte que o Benfica. Tenho muita curiosidade em ver o que vai resultar no derby no início de janeiro, porque vejo neste momento o Sporting com rotinas coletivas e com capacidade para ser capaz de impor o seu jogo coletivo de uma forma que o Benfica não está a conseguir fazer. Agora, o Benfica tem jogadores que individualmente são capazes de num dia bom, ganhar a qualquer equipa deste campeonato. António, mas eu ouço isso há 4 meses e até agora... E até agora o Benfica está a 3 pontos dos outros. Portanto, quem ouve falar da crise, e uma crise galopante, e que o Benfica está horrível e que não é capaz de jogar, está a 3 pontos. O Benfica ganhando ao Sporting e ganhando a próxima jornada também, que há ainda antes do derby, fica, se o Sporting também ganhar o outro jogo, fica igual ao Sporting. António, eu percebo quando tu olhas para os números, mas os números realmente é que fazem a diferença. Mas nós estamos lá de fora a observar, e eu sou do Benfica, estou à vontade para dizer isso, olhamos para o Sporting e para o Porto e vemos rotinas já estabelecidas, vemos um fio de jogo, vemos quando não joga o Marega, já sabe quem é que vai jogar, no Sporting a mesma coisa. No Benfica não é bem assim. No Benfica até sabes quem é que vai jogar, quase sempre também, não é? As opções do Rio Vitória têm sido muitas vezes as mesmas. Aquilo que... o Benfica tem um problema que é ao mesmo tempo uma benesse, que se chama Jonas. E é sobretudo uma benesse. E o Jonas está a jogar fora do sítio neste momento? Está, eu acho que está. Embora continue a fazer golos. Mas o Jonas
há 2 anos foi o melhor jogador do campeonato. Sim. E o Benfica, se foi campeão, deveu em grande parte a ele. É verdade. No ano passado teve os problemas que teve de saúde, até mais do que físicos, foram problemas de saúde. O Benfica conseguiu na mesma ser campeão. E este ano, aquilo que se está a passar é que o Rui Vitória deixou de ter confiança, e também devido àquilo que eu considero que foi o esgotamento do Pizzi, deixou de ter confiança na estrutura do meio campo para suportar um sistema com 2 avançados, que é o sistema que era o famoso 4-4-2 que ganhou 2 campeonatos com o tal 4-4-2, com o Jonas a baixar muito e a vir como segundo avançado, a fazer muitas desmarcações de apoio em direção ao meio campo, a cair muito nos corredores laterais, e isso permitiu tirar o melhor do Jonas. O que é que se passou? E se fores a ver e se pensares bem, este 4-4-2 de grande exigência e de grande débito do segundo médio já esgotou uma série de médios antes do Pizzi. Neste caso era o Pizzi. Neste caso era o Pizzi. Mas já lá esteve ainda Enzo foi Pérez. Enzo Pérez, e visto o que lhe aconteceu. Pois. Foi para o Valência e um ano depois seguiu para a Argentina. Esgotou. Antes deles teve o Matic. Antes deles teve o Witzel. O Vital. Que foi para o exílio dourado para a Rússia. Perdido na China. Foi para o exílio, exatamente. E geralmente este sistema, visto o que aconteceu, por exemplo, ao Adrian no Sporting. No primeiro ano. No primeiro ano de Jorge Jesus faz um ano extraordinário, o melhor ano dele. No ano passado já baixou um bocadinho. Este ano não sabemos como é que ele estaria se estivesse a jogar, porque teve aquele problema da transferência para o Leicester. Mas este é um sistema que esgota o tal segundo médio. Tu estás a querer dizer que aquele jogador da posição 8 é facilmente esgotável neste modelo de jogo? É isso? Eu acho que aquela posição precisa de um jogador sem limites físicos, quase. Eu creio que o problema... Atenção, eu posso partilhar aqui aquilo que se dizia, por exemplo, na última Taça das Confederações. Na última Taça das Confederações, enquanto os portugueses aqui, eu estava lá, enquanto os portugueses aqui andavam muito a digladiar-se entre clubes, têm que jogar mais do meu clube, têm que jogar menos do teu, enfim, o normal, já aconteceu isso no Campeonato da Europa, e o Fernando Santos foi um mestre aí a gerir as preocupações de cada clube, não é? E as preocupações dos jogadores. Porque eu vi um grupo como não havia há muito tempo. Na Taça das Confederações, em Portugal, havia muita gente que não compreendia como é que o Pizzi não jogava. Sobretudo os adeptos do Benfica. E quem lá estava, isto nunca foi assumido por ninguém, porque não podia ser. Nem pelo Fernando Santos. Nem pelo Fernando Santos. Mas aquilo que se dizia muito em surdina era que o Pizzi tinha chegado completamente esgotado ao final da época. E não me admira. O Pizzi fez uma época notável no Benfica. Foi o grande suporte, não tendo havido Jonas o ano passado, foi ele o grande suporte do Benfica campeão. Ou praticamente não tendo havido Jonas. Ora, o que é que acontece neste momento? O Pizzi está com um rendimento abaixo daquilo que era habitual. Mas tu não achas estranho? Ele teve o defeso todo para recuperar. Mas eu acho que as questões aqui não são físicas só. No futebol fala-se muito da famosa fadiga central. Mas mesmo assim ele devia ter voltado noutras condições. Sim. Enfim, eu próprio não estou em condições agora de dizer por que razão é que o Pizzi está a render menos este ano do que rendeu ano passado. Quais são os problemas? Enfim, mas achas que é um problema físico, ou ali há qualquer coisa dentro da equipa que neste momento não joga, ou melhor, que não funciona, e isso afeta? Eu acho que quando muitas as rotinas foram-se perdendo também, porque se trabalha de uma maneira diferente. Mas a questão à qual eu estava a querer chegar é outra. E a partir desse momento, do momento em que o Rui Vitória sentiu que não tinha Pizzi, aquilo que fez, ou que não tinha o Pizzi ao nível para lhe aguentar o meio campo praticamente sozinho, apenas com o contributo do Feiza, que também é um jogador que volta ou não volta, se lesiona, aquilo que ele resolveu criar foi um meio campo a 3, para preencher melhor o tal corredor central. O problema do meio campo a 3 é que das duas uma, ou cria artificiosamente esse meio campo a 3 com a entrada de um dos médios-ala para fazer o terceiro. Krovinovic, de um lado. Não, neste caso teria que ser o Pizzi a partir da direita. Sim. Aquilo que o Jesus, por exemplo, fez no Benfica com o Ramires. Pois. Se bem te lembras, no primeiro ano de Jesus, 2009-2010, o Benfica jogava com Javi Garcia, Aimar, que não era propriamente um humor de trabalho. Porquê? Porque tinha a possibilidade de deslocar o Ramires da direita para o meio. E aquilo que aconteceu, a opção do Rui Vitória não foi essa, de colocar o Pizzi numa das alas, foi dentro, colocar Krovinovic e Pizzi
com Feiz atrás, a fazer o tal meio campo a 3, o que acontece é que deixa de haver espaço para o tal avançado de referência. Podia ser Seferovic, podia ser o Jiménez, podia ser, acho que mais facilmente até seria o Jiménez, porque me parece um jogador mais completo, e assim sendo, o Jonas deixa de poder fazer aquilo que ele faz tão bem, que é estar naquilo que os comentadores de futebol muitas vezes se referem como o espaço, e os treinadores, como o espaço entre linhas. O que é o espaço entre linhas? É a zona de criação, é a zona onde é fundamental teres uma referência para poderes partir para seja em profundidade. Foi onde o Jonas sempre rendeu bem. Foi onde o Jonas sempre rendeu bem, sempre com dois avançados. Se te lembrares, por exemplo, o Sporting no tempo do Lietzen tinha um problema, enfim, eu digo sempre problema entre aspas, porque são os melhores jogadores da equipa. Sim. Semelhante. Tinha que ter sempre dois avançados. E na altura toda a gente criticava o Paulo Bento porque o Sporting forma dos melhores extremos do mundo e joga num sistema sem extremos. Joga em 4-4-2 losango. E porquê é que joga num 4-4-2 losango? Porque os extremos que o Sporting formou, Ronaldo, Quaresma, já não estavam cá, não é? Tinham ido embora. E então o Paulo Bento aquilo que tinha que fazer era aproveitar os jogadores que tinha, que era o Lietzen. E o Lietzen precisava de um outro avançado à frente dele. Foi o David, foi o Silva, foi muita gente por aí afora. E neste momento eu acho que a questão do Benfica se resume um bocado a isso. A equipa está à procura ainda de rotinas e da capacidade para jogar desta forma. Eu olho para o Benfica, ainda aconteceu isso no último jogo, e vejo um 4-3-3 remediado. Ou seja, a equipa não foi pensada para aquele modelo tático. Não, a equipa, repara, o problema tem sempre a ver... Problema, e mais uma vez eu estou a usar a palavra problema. Tem sempre a ver com aquilo que é o rendimento do Jonas. Não é? Jonas cria menos se tiver que ser a referência da equipa. O próprio meio-campo acho que ainda não tem as rotinas, porque isso cria-se no treino. Pois. A equipa esteve a treinar durante muito... Quer queiramos, quer não, todas as equipas podem dizer nós temos um plano A e um plano B, um sistema principal e um sistema alternativo. Mas por alguma razão um é um A. Claro, e esse é aquele que a equipa mais vezes trabalha. Porque também se começar a dividir-se, se começar a treinar os dois planos com a mesma regularidade, deixa de especializar-se num. E quando o quiser utilizar, se calhar não tem a mesma capacidade. E como é que tu vês a integração do Krovinovic naquela posição? Vejo bem, o Krovinovic neste momento é a melhor notícia para os adeptos do Benfica. É um jogador que mais... porque é um jogador que em transporte, sobretudo em transporte, é capaz de criar desequilíbrios nas defesas adversárias. Faz um bocado aquilo que o Pizzi fazia com o seu futebol mais inteligente, o futebol mais feito de aberturas e de passos de ruptura. O Krovinovic é um jogador diferente. É um jogador que chega mais com bola, que chega mais, não chega se calhar tanto a posição de finalização porque joga menos sem bola, mas que com bola é mais capaz de queimar linhas em posse, e isso permite ao Benfica ainda assim criar a maior parte dos desequilíbrios que tem conseguido. Tem muito a ver com o rendimento do Krovinovic. Agora, é normal que a equipa neste momento não esteja ainda cómoda neste fato. Este é um fato que não... É como tu vestires um fato do teu irmão mais novo ou mais velho, que tem um bocadinho mais de barriga, um bocadinho menos de ombros, e a coisa acaba por não assentar bem. E o facto precisa de ser ajustado, e é isso. Não será normal daqui a algum tempo a coisa continuar assim. Isto leva-me a outra pergunta. Este sistema que está agora a ser testado devia ter sido testado durante a fase do defesa. É isso? Não sei, eu não... Sim, repara, o Sporting, por exemplo... Tu vês Jesus que não está confortável com este sistema. Sim, mas eu não sei, até o sistema foi testado, não era sistema principal, porque até aí eu creio que o Rui Vitória ainda não estaria convencido de que não ia ter o rendimento que esperava do meio campo. O Jorge Jesus, por exemplo, passou grande parte do defesa a testar o 3-4-3, que usou agora em grande parte, não diria, mas passou boa parte do defesa e fez vários jogos com três centrais. O sistema que agora utilizou em Camp Nou contra o Barcelona. E, no entanto, aquilo que nós vimos no início do jogo foi, até porque o Ristovski não estava cá nessa altura, foi o Ristovski e o Pichini um bocado ali a disputarem a mesma posição, o mesmo lugar, colidirem de vez em quando. Notou-se que havia uma descoordenação. É verdade, sim, é verdade que a partir dos 20, 25 minutos de jogo a coisa acertou. E isso mostra também trabalho. Porque também, repara, nós não somos todos iguais. Nós não fazemos todos as mesmas coisas das mesmas maneiras. Sim. Não temos todos os mesmos méritos e os mesmos deméritos. E onde é que queres chegar? Onde eu quero chegar é que Jorge Jesus e o Rui Vitória são objetivamente treinadores diferentes. Pessoas diferentes.
Por acaso isso é um aspecto interessante. Nós estamos já em cima dos 15 minutos. Bom, vamos fazer aqui um pequeno intervalo, 30 segundos, e já voltamos para a segunda parte do Pontapé de Canto. Fique por aí, até já.